Bom, bom dia a todas as pessoas. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a essa live que a gente veio aqui para falar um pouco do projeto DAST, Dancing Simply Together, explorando as conexões e os fluxos entre a dança e a complexidade. Oi, Jéssica, que entrou aí, por enquanto somos só nós duas. E a gente vai falando aqui, se você quiser fazer alguma pergunta ou alguém que entre quiser fazer alguma pergunta, eu vou tentar ficar lendo aqui para poder responder, tá? Então, eu vou começar me apresentando rapidamente, ou melhor, antes de me apresentar, eu vou fazer uma audiodescrição, tá? Olá, Delmo. Eu vou fazer uma audiodescrição, né? Antes que a gente comece aqui a conversar sobre o projeto DAST. Eu me chamo Adriana, eu sou uma mulher branca, tô aparecendo aqui, né? Nessa live, basicamente está aparecendo o meu rosto. Eu tenho olhos escuros, meus cabelos são também escuros e estão desalinhados, né? Aparece também a parte superior, né, do meu tronco. Eu tô com um vestido preto, eu uso uns brincos quadrados, fininhos, né, umas argolas finas quadradas nas orelhas. Atrás de mim, à minha direita, tem uma pintura escura, um quadro com uma pintura escura e um fundo branco. E à minha esquerda tem um vão, uma fenda, né, que mostra uma profundidade maior. Bom, eu me chamo Adriana Gueires, eu sou professora da Universidade de Pernambuco, da Escola Superior de Educação Física. Faço parte do corpo docente do Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física, UPE-UFPB, né? Mas a gente não veio aqui para falar de mim, a gente veio aqui para falar do projeto e de o que é o projeto e quem são as pessoas que compõem o projeto. E eu fiz aqui um roteirinho e me propus a primeiro apresentar, né, as pessoas que uniram os seus desejos e as suas curiosidades para empreender esse projeto DAST, né? Então, o projeto DAST, ele é um encontro, né, de várias curiosidades, vários desejos, várias perguntas de pesquisas, de grupos de pesquisadores, artistas, coreógrafos, professores, discentes, estudantes, né? Que tinham como curiosidade, né? Tinham como questões relacionar aqui de uma maneira ampla dança e complexidade, mas num olhar aqui nesse projeto bastante específico para processos de criação, né? Processos de criação em dança, mais especificamente processos de improvisação. As pessoas que compõem, né, esse projeto, elas estão ligadas a 3 grandes núcleos, eu diria assim, de pesquisa, né? Um é o grupo de estudos socioculturais em educação física da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco, do qual eu faço parte, mas também que nós temos outros professores envolvidos, né? O professor Fábio Teixeira, a professora Ana Raquel Mendes e vários discentes também, tanto do programa de pós-graduação como da graduação envolvidos, como a Delmo, Jéssica, que estão aqui, né? Jessilene, Adelmo, Anne, que são discentes, né? Tanto de graduação como de pós-graduação. Olá, criança! Seja bem-vindo! Se você quiser fazer alguma pergunta, faça. Eu estou tentando aqui explicar primeiro quem é que está em torno aqui desse projeto. Ana Vitória também, seja bem-vinda. Bom, se quiserem fazer perguntas aí, podem ir colocando, eu vou tentar ver, tá? Enfim, esse é um núcleo, né, que está na Escola Superior de Educação Física. O outro núcleo está na Faculdade de Motricidade Humana, na Universidade de Lisboa, né, mais especificamente a professora Maria João Alves e Ana Leitão, que é a sua orientanda de doutorado. E o outro núcleo está na Universidade Federal da Bahia, né, no Núcleo de Estudos Interdisciplinares,
que é comandado pelo professor José Vivas Garcia, né? Ele que está com a gente. E tem também outros professores de lá, né? No caso, a professora Cecília, que também é do NITRE, o professor Rafael e também discentes de graduação. Vamos lá, a Anne também entrou aí. Seja bem-vinda, Anne. E a professora Fátima Vakovitz, que é da Escola de Dança, né, da Universidade Federal da Bahia, e a professora Cecília, que também são. Então, é um grupo de pessoas que se organizou em torno, né, dos seus desejos e suas curiosidades e bastante relacionado aí com essa relação entre que a gente denomina, né, de dança e complexidade, porque a gente vem de diferentes olhares sobre a complexidade, mas centrado aí nas questões ligadas aos processos de improvisação e como isso acontece com diferentes grupos sociais e como isso acontece também do ponto de vista das redes funcionais cerebrais. Então, o projeto didático está estudando, né, processos de improvisação com diferentes grupos sociais para ver o que acontece nesses diferentes grupos sociais e também o que acontece com as redes sociais cerebrais. Sendo que esses processos de improvisação, né, eles são desenvolvidos a partir de uma perspectiva, né, da complexidade e do manejo, né, com um objeto não humano, que eu estou chamando aqui de objetos matemáticos, né, objetos coreográficos matemáticos, que foram criados a partir de um programa de computador. E, a partir desse programa de computador, se chegou numa regra muito simples para criar, né, encontros. Nesse caso aí, no caso desse objeto coreográfico matemático, no caso com objetos de computador, né, objetos gráficos ali de computador, em que se criou encontros e que esses encontros geravam padrões de complexidade, ou seja, geravam auto-organização e geravam uma certa forma de se organizar ao longo do tempo. E isso gerou uma regra muito simples, né, de relação entre esses objetos, que a gente então foi viver com as pessoas em diferentes grupos sociais. E quando eu falo de diferentes grupos sociais, a gente está falando de crianças que participam de um grupo, né, de um projeto de dança. A gente está falando de profissionais de educação física que trabalham com atividades complementares no chamado Projeto da Academia da Cidade, mas não só, trabalham também com outros tipos de atividade física. A gente está falando de pessoas com mais de 60 anos e também com menos, né, adultos e adultos mais longevos que também participam de um grupo de dança, e a gente está falando de estudantes de dança. Então foram 4 grupos sociais, são 4 grupos sociais bem diferentes que viveram essas regras, né, que eu estou chamando aqui de objeto coreográfico matemático. E aí, o que aconteceu aí, né? O que acontece aí e o que acontece do ponto de vista das redes funcionais cerebrais. O projeto é sobre isso. Essa regra matemática, esse objeto coreográfico matemático, ele cria uma regra de relação, que eu me relaciono sempre, ou seja, eu tomo decisões sempre em função de 3 outras pessoas, né? Eu costumo dizer que essa regra é assim, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4, dá 5, que vai dar mais 6, mais 7, mais 8, enfim, isso é para criar aqui uma curiosidade de vocês, né? E o que isso dá, né? E o que tem, e por que a gente criou esse objeto, o que tem por trás disso, é toda uma discussão aí, né? Que também é uma discussão que também se estabelece do ponto de vista social, e que eu quero falar disso um pouquinho mais pro final, assim, né? Das coisas. Hoje, quando eu estava pensando em falar sobre essa live, em falar aqui nessa live, eu fui buscar, né, aquelas coisas que
me fazem mover, na verdade, né? Que me fazem mover e aí eu queria falar um pouco depois delas e que eu tenho trazido para o grupo também. No grupo a gente partilha muita coisa. Mas essa live é sobretudo, né, para divulgar. A gente está lançando hoje o site do projeto. A gente está exatamente, não hoje, né, mas nesse mês de março, fazendo um ano em que a gente começou a desenvolver o projeto. Faz um ano que a gente começou a desenvolver o projeto e hoje a gente está lançando o site. A gente já tem o Instagram há algum tempo, mas a gente vai começar a movimentar mais. A gente está nesse momento numa fase, né, de análise de dados, mas a gente já tem todo o processo, né, de viver essas regras matemáticas aí com esses diferentes grupos sociais, etc. Já criou várias coisas dentro do projeto e isso vai tá aparecendo aí nas nossas redes sociais e vai ser transposto aí também para o site, né? E a ideia dessa live de hoje foi justamente para isso, né? Para a gente estar lançando o site. O site é o projeto Wixshare, alguma coisa assim, .com. Mas tá na bio aqui do Instagram, tá certo? Tá lá na bio para vocês acessarem. E a gente tem também o Instagram, YouTube, Facebook, em que a gente vai estar movimentando. E a ideia principal dessa live, gente, e muito obrigada para quem entrou aqui, a maior parte das pessoas são pessoas que já fazem parte do projeto, mas Kiran e Ana estão aqui também, é a gente criar uma comunidade mesmo para discutir essas questões que envolvem a dança e complexidade, dança e sociedade, processos de criação em dança, ensino, etc. A ideia é a gente criar essa comunidade, né, através dessas redes sociais, através do site, e que as pessoas possam também estar o tempo inteiro interagindo com a gente. Essa é o objetivo principal aqui dessa live, né? E no que se refere, né, ao projeto DAST e essa ideia de conexão, fluxo, objetos matemáticos, é uma questão imensa para a gente. Tem lá no site, quando vocês forem lá em produções, vídeos, tem um videozinho que foi feito logo no início, quando a gente começou o projeto, em que a gente tenta falar um pouco dos objetivos do projeto, etc. Mas a gente o fazer, né? O fazer da pesquisa vai criando mais e mais questões para a gente, né? E é isso que a gente vai estar ao longo desse ano partilhando aqui com vocês. A ideia é que isso, obrigada, meu querido, você é o máximo. Olha aí, o projeto dash.wixsite.com, Dancing Simply Together. Você é o máximo, Kiran. Me salvou aqui. A gente vai estar partilhando aí com vocês, né? Quando eu estava pensando assim, né, nessa live, né, eu estava pensando um pouco também na relação da gente do que é pesquisar, né? Nesse grupo a gente juntou pessoas muito diferentes, né, que vêm de backgrounds e de ambientes assim muito diferentes, né? Mas aí teve uma coisa que me lembrou muito, assim, que acho que orienta a gente, assim. Eu lembro que a gente, numa das nossas reuniões, Lu Martins, uma das reuniões a gente estava conversando, né? Aí eu perguntei ao professor Garcia por que ele tinha feito física, porque ele é uma pessoa que é na física, mas ele diz: eu sou bem fora da curva, para quem trabalha com física, né? Trabalha com física, mas bem fora da curva. E ele disse, dentro do mundo da física, eu sou bem fora da curva, assim. Eu disse: e por que você foi fazer física? Ele fazia teatro antes, né? Mas na universidade foi fazer física. Ele disse: porque eu queria entender as coisas do mundo. Ele disse assim, né? Aí eu disse: e continua sem entender, né? Ele disse: sim, continuo sem entender, né? E é isso que vai mover a gente, né? Do nosso lado, né, eu penso que o que motiva muito a gente não é tanto entender entender as coisas do mundo também, mas é mais
eu entendo que é mais procurar intervir para um mundo, para um outro mundo, sabe? Assim, naquela ideia bem de que a gente precisa, aquela ideia bem que foi muito veiculada e, de certa forma, popularizada ali pelo Krenak, né? Ações para adiar o fim do mundo, né? Então, é isso que movimenta a gente, né? E que a gente entende que é possível e deve e precisa e necessita, né? Necessita fazer com dança nesse sentido de intervir nesse mundo, porque a gente acha que não tá nada legal e não tá nada bom, né? Maria Bernadette, aí que entrou também, seja bem-vinda. Pronto. E aí, quando eu estava pensando aqui, sim, né, nessa live, várias coisas que vieram, né? Algumas que a gente traz para dentro do grupo para discutir, outras talvez estejam mais comigo, as outras pessoas do grupo talvez tenham outras coisas. Mas eu fiquei com vontade de partilhar algumas coisas aqui com vocês do que motiva um bocado esse projeto, né? Toda vez que eu penso no projeto, e o projeto fala sobre togetherness, né? Fala sobre essa ideia de togetherness, que é uma ideia de juntos, de união e etc. Não é disso que a gente está falando. Eu acho que não é disso que a gente está falando no projeto, nesse sentido de união, mas talvez esse togetherness do qual a gente está falando tenha mais a ver com uma noção de ma japonês. E tem um livro que eu gosto muito, não sei se vocês, acho que muitos de vocês já devem ter lido, que é um livro do Wagner Schwartz, que é uma pessoa da dança, né? Ele está aqui pertinho, ele está aqui, ele está aqui. Que é Nunca Juntos, mas ao Mesmo Tempo, né? O livro tem ele é escrito, uma página está em português, a outra está em francês, eu não sei se outras pessoas aqui já leram, mas o livro tem um vazio, né, na sua forma de escrita, né? Ele tem muitos espaços vazios nas páginas, né? Ele é escrito com poucas palavras em cada página e tal, e tudo que está lá posto também tem essa ideia do vazio, né? E essa ideia de que estar ao mesmo tempo produz vibração. Essa ideia de que estar ao mesmo tempo produz vibração. Estar junto pode fazer com que a gente vire uma unidade independente. E em que medida isso seria potente ou produtivo, enfim, né? Me parece que ele está falando esse ao mesmo tempo como um lugar mais interessante. Eu acho que é sobre isso que a gente está pesquisando aqui, né? Como é estar ao mesmo tempo, mas diferindo com o outro, né? Essa ideia de diferir com o outro, e aí me remete a um texto bem bacana do Peter Baupelbar, que são os negros, judeus e palestinos, né? É um texto de 2018, mas não podia estar mais atual, gente, diante do que a gente está vivendo, do genocídio que a gente está vivendo nesse momento, né? Nesse conflito, né? Israelo-Palestino, que na verdade é um conflito, não é um massacre, né? Mas que existem vários outros também no mundo. Mas é um texto também em que ele vai falar sobre isso, né? Sobre as relações, aqui ele está falando sobre as relações entre diferentes povos, mas que ele vai centrar aqui na noção de raça mais para frente no texto, mas que eu acho que ele fala de uma coisa muito, muito bacana nesse sentido da gente romper com a ideia do outro, da alteridade, etc., e pensar-se mais nessa perspectiva de diferir com o outro, né? Não é a ideia de aceitar, não é a ideia de respeitar, não é a ideia de conviver, mas a ideia de se diferir, né? A ideia de se contaminar. E eu penso que o projeto é também sobre isso, né? Outras coisas que também vêm para o projeto, né, a partir do trabalho da Ana e tudo, são os objetos coreográficos lá do Foresight, né, que ela
é uma das coisas que ela mostra pra gente quando ela pensou lá em como ela pensou em começar a desenvolver esse projeto, né? Essa ideia de que você entra num lugar em que as coisas estão acontecendo ali, né? No caso aqui eu estou falando daquele objeto que são os pêndulos, né? Estão lá em diferentes direções e etc. E você vai entrar e ali vão acontecendo coisas, né? A ideia de que aquele ambiente vai se auto-organizando a partir da modificação, né? Que é a entrada de alguém ali, né? Por isso, esse trabalho que a gente faz com os processos de improvisação vem desses objetos matemáticos que têm também uma relação com esses objetos coreográficos, né? Que são não humanos, né? São a ideia de não humanos. Que trazem a ideia de auto-organização e de criticalidade. Isso é o que vem da complexidade, tá, gente? Isso é o que vem da ideia de complexidade. Pronto. E aí essas eram algumas, assim, das referências que eu queria trazer para vocês que me habitam cotidianamente, assim, né? O livro do Nunca Juntos, mas ao Mesmo Tempo, o texto do Peter, que ele fala do diferir, né? Tem muitas outras coisas. Os objetos coreográficos que nos levam aos objetos matemáticos. E pensando nisso como uma ação, essa ideia, né? De adiar aí o fim do mundo. É sobre isso que a gente está trabalhando. Adoro, quero, desejo, convido a todos, né, para estarem com a gente e para entrar em contato e para a gente trocar, né? Tem pessoas que estão aqui na live que eu já falo direto, né? O caso de Kiran aqui, que eu tô sempre com ele para que ele tá num processo dele, mas eu peço aí que ele sempre nos apoia aí nessa questão da discussão da improvisação. Durante esse ano, a gente está prevendo fazer algumas lives falando dos temas, assim, né, do projeto. A cada 15 dias a gente vai fazer uma live às sextas-feiras, às 11 horas. A programação está lá no site, tá certo? O próximo tema vai ser justamente a discussão do togetherness, né, de onde vem essa discussão, sua relação ou não, né, com uma japonês e por aí vai. Depois a gente vai discutir os Agent-Based Models, que são justamente esses objetos coreográficos matemáticos. Depois a gente vai discutir as questões das redes funcionais cerebrais e aí a gente vai estar fazendo live. E mais pra frente a gente quer fazer webinários e nas lives também. A gente tem desejo de convidar pessoas para vir discutir com a gente sobre esses temas do projeto, né? Então, algumas das pessoas que estão aqui vão ser convidadas e chamadas para participar das nossas lives, dos nossos webinários, para discutir com a gente, né? Quem tiver afim, gente, de vir conversar com a gente, discutir com a gente sobre o projeto, entre em contato que a gente já organiza alguma coisa para tentar trocar isso em mais larga escala, que eu acho que vai ser bem bacana, tá? E é isso que a gente propôs, né, para esse momento. Estou aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta que eu possa ser um pouquinho mais esclarecedora na perspectiva. Esse projeto, a gente já trabalhava junto com esses grupos, né, o grupo da Universidade de Lisboa, e já trabalhava junto com o NITRI em outros projetos, e aí a gente se juntou para escrever esse projeto como um projeto de pesquisa que foi submetido a um edital inédito do CNPq, que foi no final de 2022, que foi um edital que se chamou Pró-Humanidades, e a gente submeteu esse projeto a esse edital e nós fomos contemplados. E dessa forma a gente está realizando a pesquisa com, né, um financiamento do CNPq e com o apoio das nossas universidades, né, que também dão apoio para a execução desse projeto. E é isso. Eu agradeço muito a presença de todas, todos e todos aqui, né? Humanos, não humanos, mais que humanos, tem muito mais coisa aqui entre nós. E estou à disposição, senão a gente vai estar aí finalizando essa live aí com vocês.
Alguma questão, alguma pergunta, alguma curiosidade? Tem alguma interação com esses elementos aqui que eu trouxe? Enfim. Não? Então a gente vai estar se despedindo. Kiran, peraí. Esses objetos coreográficos matemáticos teriam alguma relação com objetos coreográficos algorítmicos? Pergunto por que algoritmos e partituras scores. Sim. Kiran, quem pode te responder melhor isso é a Ana. E ela vai fazer uma live daqui a um mês, ela vai fazer uma live sobre isso. Mas sim, tem a ver com isso, né? Essa ideia de scores e de algoritmos. Ela testou muitas possibilidades, não sei quantas mil possibilidades, para chegar nessa regra simples em que esses scores e esses algoritmos levassem a uma relação, né, no caso ali do objeto, que é gráfica, e que eles entrassem, né, num processo de complexidade. O que é isso? Porque assim, você pode criar muitos scores e algoritmos e vai criar coisas simétricas, né? E coisas que vão se repetir muito igualzinhas ao longo do tempo. Ou coisas que não vão se repetir de jeito nenhum, que vira uma coisa completamente desordenada, né? E aí ela testou várias até que essa entrou nesse processo de se auto-organizar, aí sai da auto-organização, volta. Mas eu entendo que sim, que é exatamente isso. Mas quem pode responder melhor sobre isso é a Ana. Ok? Ela vai fazer essa live... Tá prevista lá no site a programação. A gente tá fazendo 2 por mês. Então tem uma no final do mês que é sobre togetherness e depois a próxima é com ela. Beleza? Mais alguma questão? A questão que a gente coloca é justamente essa questão de que o que nos leva a um comportamento complexo, entende? Não é qualquer algoritmo, não é qualquer score, mas quais são aqueles que nos levam a esse comportamento complexo. Beleza? Fico muito feliz que você vai chegar perto do projeto. A gente quer muito. Eu só falo de você em toda reunião. Não só de você, de outras pessoas também, mas você está sempre presente com a gente, de alguma maneira. Tá, querido? E muito grata a todos os demais que queiram chegar perto do projeto e que estejam pesquisando as mesmas coisas, que sejam nas suas pesquisas artísticas, sejam nas suas pesquisas de educação, sejam nos seus, né, nos seus escritos, nos seus espetáculos, naquilo que vocês estão criando. Podem chegar junto, que a gente está super afim de criar essa comunidade, né? Eu não sei se vocês conhecem outras comunidades assim que estejam afim de discutir isso, improvisação, etc., que deve existir bastante nessa proximidade aí com esses objetos não humanos, mas também de forma mais ampla, para trazer também para a gente. Ok? Então, obrigada, pessoal. Bom dia, boa continuação de dia, bom final de semana, tudo de bom. Beijos, tchau, tchau.